Tá tudo escuro no Instagram. Que tá mostrando normal. Tudo. Facebook também já foi? Das paz, irmãos. Pronto. Estava só esperando chegar a notificação para todo mundo. Para começar, graças a paz, boa noite. Sou Caio César, acho que já virou costume, né? Toda segunda-feira eu estou aqui. Eu sou membro da Igreja Batista em Chechel. E todas as segundas-feiras, da minha casa mesmo, eu faço uma live devocional, tá certo? O objetivo de fazer essa live devocional é alcançar o máximo de pessoas, abraçar o máximo de pessoas possíveis, porque nós estamos em um momento que a gente não pode ainda se reunir em grande grupo. Então o pastor teve a ideia de proporcionar essas lives de domingo a domingo, tem live na Igreja Batista. Domingo à noite a transmissão é direto da igreja com número reduzido, um máximo de 10 pessoas. Na segunda-feira a live é comigo, a partir das 7 horas. Às terças também tem live às 7 horas. Fica revezando quem faz essa live, se é o pessoal da MCM, das MRs ou a irmã Raíza. Na quarta-feira a transmissão é também do culto, direto do Templo Sede. Na quinta-feira é na congregação do Alto da Capela. Na sexta-feira é com Rayane e Monique. No sábado, de novo, Alto da Capela. Irmãos, tudo isso está acontecendo pelo nosso momento. A gente não está podendo se reunir em grande grupo, então nós estamos fazendo dessa forma. E se você me perguntar como é que eu faço para assistir, nós temos algumas opções para você assistir. Se você não tiver nenhuma rede social, você pode assistir direto pelo site Folha Batista. O site é www.folhabatista.com.br. Lá você vai ter o logo da Igreja Batista em Chechel. Você acessa e você pode assistir o culto ali, tá bom? Mas se você tiver o Instagram, quiser nos assistir pelo Instagram, é o @Batista em Chechel. Você pede para seguir a gente todos os dias. As meninas vão postar lá a leitura diária. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. Hoje foi Jó, do 21 até o 25, se não me engano. Então, as meninas postam isso, também elas postam os trechos das ministrações, qualquer aviso é direto por lá. Lá também tem as informações das nossas contas, se você quiser fazer uma oferta para a igreja, também vai estar disponibilizado lá. No Facebook, nós somos a página, Ibex Humberto Umbelino. Você pode pedir para ser amigo, você pode seguir também por lá, você vai ter acesso ao culto também. E não é uma transmissão online por enquanto, mas nós acreditamos que muito em breve nós vamos poder também ficar no YouTube, fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. No YouTube somos Batista em Chechel. Você se inscreve lá, não paga nada, você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e você vai ter todo o material da Igreja Batista. Por enquanto no YouTube nós postamos o culto depois que ele acaba. Nós estamos podendo fazer live ao vivo, a live no YouTube, então nós estamos fazendo dessa forma.
Apresentações feitas, irmãos. Eu queria começar com um momento de oração. Nós estamos aqui com a PIB Campos Frios nos assistindo. Também tem o PIB Campos Frios no Facebook e no Instagram. É PIB Campos Frios no Facebook e PIB Campos Frios também no Instagram. Eles postam as coisas deles por lá também. Os cultos de lá acontecem às terças e domingos, sempre às 19 horas. Eles estão nos avisando aqui. Deus abençoe vocês. Antônio Júnior, Deus abençoe você, irmão. Saudade de você, saudade de verdade. No Instagram nós temos aqui Dudu Duarte, Deus abençoe você, irmã Alciane, a irmã Cícera Lins, que por acaso é minha mãe, Deus abençoe você, mamãe, Deus abençoe você. Então vamos começar aqui, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós entramos na Tua presença agora, Pai. Senhor, que essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, que o Senhor conforte os seus corações, Senhor. Que a ministração de hoje, Pai, que a palavra de hoje edifique pessoas, que ela conforte pessoas, Senhor, e que elas nos leve para mais perto de Deus, mais perto de Ti. Continua abençoando nossa cidade, Pai. Continua nos dando coragem para enfrentar esse momento. Continua nos dando força. Que o Teu Espírito Santo seja um morador verdadeiro dos nossos corações. Que ele não seja um visitante, mas que ele tenha morada fixa nos nossos corações. Porque nós cremos que só através de Ti nós temos força e venceremos esse momento. Nós te apresentamos o Ministério da Igreja, a família do pastor Humberto, a família da irmã Jeane, do diácono Maurício, o irmão Carlos e a irmã Frida também, Senhor. O irmão Delcio e sua família lá em Campos Frios, todo o ministério da igreja, Pai. Nos abençoa, nos dá graça, nos faz continuar a seguirmos firmes no Teu reino. Te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, nós estamos felizes por mais uma vez estar ministrando esse culto, esse devocional das nossas casas. O Everton Leite está falando aqui no Instagram. Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe você. Nós estamos felizes por estar ministrando esse culto, mas nós sabemos as dificuldades, as incertezas que nós estamos passando. Todos nós estamos passando, mas é o que a gente fala e vai continuar falando nas nossas lives. Nós acreditamos que Deus é o nosso castelo forte e que nós estamos protegidos nele. Nós vamos ser guardados por Deus dentro desse castelo forte. Nada pode nos abalar, porque nós estamos em Cristo. Amém? Nesse momento eu queria convidar vocês para mais uma oração. Essa oração tem alguns motivos especiais. A questão da nossa saúde, os profissionais da saúde e a nossa saúde também especial. A saúde das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Pelas famílias de Chechel, as famílias enlutadas. Nós somos uma das cidades que está sofrendo com esse momento. Famílias muito queridas na nossa cidade estão perdendo pessoas, nossos irmãos da fé, nossos amigos queridos, e a Bíblia diz que tem que chorar com os que choram, e a gente lembra deles nesse momento de oração também, por nossa igreja Batista em Chechel, e também nós vamos orar pelos 88 missionários da convenção e suas famílias, 88 pessoas que se dispuseram, irmãos, a entregar a sua vida em prol da obra missionária. Então são pessoas que nesse momento de instabilidade, eles estão sofrendo um pouco, e nós vamos orar por isso. Vamos orar pela Convenção Batista, também a sua direção, pelas igrejas e os pastores. Nós vamos orar pelas congregações da Igreja Batista também aqui em Chechel, pelas famílias do nosso ministério mais uma vez. E que, se for da vontade de Deus, irmãos, nós temos uma notícia boa, uma notícia para a gente se alegrar. Se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir
colocar a laje da igreja em Campos, no alto da capela, perdão, ainda essa semana. Então vamos orar por esses motivos. Senhor, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Pai. Senhor, nós queremos Te apresentar alguns motivos especiais, Senhor. Nós queremos Te apresentar as 88 pessoas, Senhor. 88 pessoas, entre homens e mulheres, Senhor, que estão oferecendo a sua vida, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. São pessoas que abriram mão de sonhos, são pessoas que abriram mão de pessoas, de coisas, para pregar a Tua palavra. São pessoas que têm muito amor por Tua palavra, que têm muito temor ao Teu nome. Nesse momento nós pedimos o Teu auxílio para essas pessoas. Nós apresentamos essas pessoas e que elas continuem firmes no Teu reino. Nós Te apresentamos também, Senhor, as igrejas Batista em Chechel, a nossa convenção e a direção, Senhor. Que o Senhor continue dando sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, aos pastores, aos diretores, aos conselheiros. Que eles sejam homens guiados por Deus, Senhor. Que o Teu reino brilhe no coração deles, Senhor. E eles façam só o que está dentro do Teu coração, Pai. Que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Deus. Senhor, também abençoa os profissionais de saúde, tanto do nosso município, quanto do nosso estado e do nosso país. Eles estão na linha de frente, como muitas pessoas gostam de dizer. São pessoas que estão abrindo mão de momentos com sua família para tentar salvar algumas vidas, Pai. Para tentar curar algumas pessoas, Senhor. E lidando não só com números como nós temos acesso aos números, mas eles estão vendo na prática pessoas partindo. Que o Espírito Santo possa fazer uma visita nos corações delas, para que a angústia que está no coração delas eles sejam confortados pelo Teu Santo Espírito. Deus, nós Te apresentamos a nossa construção nesse momento também. As pessoas que doaram, as pessoas que se dispuseram a trabalhar, Deus. Continua dando saúde e graça para essas pessoas. Continua fazendo morada nos seus corações. Nós somos gratos pelas vidas delas. E vamos continuar em oração pela vida de cada um. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos num momento muito difícil, como eu já tenho falado, e na semana passada eu li uma reflexão de John Piper, semana retrasada. John Piper ele escreveu um livro nessa quarentena chamado Coronavírus e Cristo, onde ele faz uma espécie de devocional, uma leitura bíblica para o momento que nós estamos passando. E eu confesso para vocês que foi uma leitura muito boa para mim. Uma coisa que me edificou muito. Esse devocional está disponível gratuitamente. Se os irmãos puderem ter acesso, puderem baixar, seria maravilhoso. No site da editora Fiel. Pode procurar depois. E hoje o pastor John Piper, ele postou uma oração para o momento que nós estamos passando. Nós sabemos o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Um movimento muito, como eu posso dizer, difícil. Um momento muito difícil, um movimento por algumas pessoas muito violento, mas que ele busca uma igualdade entre pessoas. E John Piper escreveu uma oração e eu queria fazer a leitura dessa oração com vocês. O título dessa oração que John Piper escreveu é As Dores de Minneapolis. Então eu queria que vocês me entendessem, quando ele falar Minneapolis aqui, é porque é a cidade dele. A gente pode substituir essa oração pelo nome da nossa cidade, onde você estiver assistindo, pelo nosso estado, nosso país. Ele diz assim:
as dores de Minneapolis. Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, santificado seja o seu nome em Minneapolis, reverenciado, admirado, honrado, acima de todo nome, na igreja, na política, nos esportes, na música, no teatro, nos negócios, na mídia, no céu ou no inferno. Que seu nome, sua realidade absoluta, seja o maior tesouro de nossas vidas. Que seu eterno e divino Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, crucificado pelo pecado, ressuscitado dentre os mortos, reinando para sempre, seja conhecido e amado como a maior pessoa nesta cidade. Não foi um elogio a Nínive, mas foi uma grande misericórdia quando você disse ao seu amuado profeta Jonas: não devo ter pena de Nínive, aquela grande cidade na qual existem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Está em Jonas capítulo 4, verso 11. Ó, como você é gentil por ter pena da nossa loucura, em vez de agradar ao nosso orgulho. Jonas não conseguiu compreender sua misericórdia. Seu desejo era o fogo do julgamento. E você o atordoou e o enfureceu com o choque do perdão. E não ouvimos seu filho clamando pela cidade que o mataria. Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja o que a ela são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Ó, quão grande é o seu coração em relação às cidades, em seus pecados e miséria. Sim, nós ouvimos falar sobre a misericórdia para grandes cidades. Você não disse a Jerusalém: Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra. Isso está escrito em Jeremias 33, 9. Eles não eram dignos, nem mais do que Nínive ou Minneapolis. Mas você é um Deus misericordioso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. E o que nós somos? Os devedores, cuja única esperança é a graça, pois nunca poderíamos retribuir a honra que roubamos do seu nome. Quão precioso é o relâmpago da verdade que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. E pelo que você nos salvou, Pai, com que objetivo você perdoou, purificou, liberou e capacitou o seu povo? Você nos disse: nos tempos vindouros mostrarei as supremas riquezas da minha em bondade para com vocês em Cristo Jesus. Efésios 2 e 7. Sim, isso é melhor. Você é o seu melhor presente para nós. Mas isso está longe, Senhor. E agora? Por enquanto vivemos em Minneapolis, não no céu. Esta é a nossa casa longe de casa. Nós amamos a nossa cidade. Nós amamos seus invernos. Nós amamos seus invernos. Sim, nós amamos. E valorizamos sua primavera. Adoramos o seu grande rio e seus parques, seus estádios e suas equipes. Nós amamos seus lagos e o ar cristalino. Nós amamos sua bela paisagem urbana. Nós amamos seus bairros arborizados, sua indústria, suas artes, seus restaurantes e reciclagem. E nós amamos o seu povo, seus antigos imigrantes suecos e novos imigrantes somalis, seus afro-americanos, seus asiáticos, seus latinos. Adoramos aqueles com tantas raízes genéticas que não sabem qual caixa verificar. Nós amamos a diversidade dela. Todo ser humano precioso, porque fez cada um como você e para a sua glória. Esta é a nossa casa,
Esta é a nossa casa longe de casa. Somos peregrinos e exilados dessa cidade. Isso é 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Então perguntamos novamente, para o que você nos chamou aqui e agora? Abra nossos corações para ouvir sua resposta, Senhor. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 29, verso 7. Sim, Senhor. Sim. Esse é o nosso coração por Minneapolis. Buscamos o bem-estar dela. Oramos em nome dela. Para aqueles que conheceram melhor George Floyd e o amavam, traga a eles seu consolo e direcione seus corações ao Deus de todo conforto. Para Derek Chauvin, que apoiou o joelho no pescoço de Floyd por 7 minutos até sua morte, pedimos a misericórdia do arrependimento e o julgamento da justiça. Para os oficiais Thomas Lady e Tom Tal e Alexander Quenk, que estavam de pé, oramos para que a tristeza e o medo deem o fruto do remorso. E que a seriedade do assassinato e a covardia da cumplicidade encontrem sanções adequadas. Para a polícia que assistiu todos os 10 minutos do vídeo insuportável da morte de Floyd, que eu considero horrível e desumano, acha inacreditável que Chauvin não tenha dito uma única palavra por 7 minutos, quando o homem, sob seus joelhos, implorou por sua vida, e que lamentam com esperanças frustradas de que devem recomeçar da estaca zero para reconstruir a escassa confiança que esperam ter conquistado. Para esses dignos servidores da nossa cidade, oramos para que eles conheçam a paciência do paciente Jesus Cristo, que sofreu por ações que ele nunca fez. Para a chefe de polícia, o procurador do condado, o prefeito da cidade e o governador, pedimos o tipo de sabedoria que somente Deus pode dar. O tipo que o rei Salomão teve quando disse: corte o bebê no meio e descobrir a verdadeira mãe. Que nossos líderes amem a verdade, busquem a verdade, permaneçam na verdade e ajam na verdade. Que nada ao Senhor seja varrido para debaixo do tapete. Proíba que qualquer poder ou privilégio possa adulterar, distorcer ou ocultar a verdade. Mesmo que a verdade traga os privilegiados, os ricos, os poderosos ou os pobres das trevas do mal para a luz do certo. Para os que odeiam os amargos, os hostis e os caluniadores de todas as raças. Oramos para que eles vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Oramos para que a luz bana as trevas de suas almas, as trevas da arrogância, do racismo e do egoísmo. Oramos por corações quebrantados, porque o coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Isso está em Salmo 51, verso 7. Oramos para que nossa cidade veja milagres e reconciliações e harmonia duradoura, enraizados na verdade, nos caminhos da justiça. Oramos pela paz, o gozo do Shalom, descendo do Deus da paz e comprado a um preço infinito para os seguidores de coração quebrantado do Príncipe da Paz. E com o flagelo do Covid-19, já matou 100 mil pessoas em nossa nação e ainda mata 20 mil por dia em nosso estado. Enquanto o vírus causa estragos em nossa economia, tumultos, torna o tempo de trabalho em fumaça e o tecido de nossa vida comum é rasgado, oramos para que as dores não se tornem pecados, mas nos enviem desesperados e correndo para o Salvador ressuscitado, nossa única esperança, Jesus Cristo. Ó Jesus, por isso você morreu, que você possa reconciliar pessoas sem esperanças e hostis
com Deus e entre si. Você fez isso por milhões, pela graça através da fé. Faça isso, Senhor Jesus. Em Minneapolis, oramos. Amém. Essa oração foi escrita por John Piper. E ela revela muito do que o cristianismo é. Ela revela muito sobre o que o verdadeiro discípulo de Jesus é. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não quer iniquidade, ele não quer injustiça, ele não promove o racismo, não promove o pecado, não promove nada de ruim. Nós queremos a justiça do justo juiz, nós queremos a cidade de paz, nós queremos a Nova Jerusalém. Que hoje nós estamos, como C.S. Lewis diria, do lado errado do portão do céu. Mas um dia nós marcharemos para dentro da cidade celestial. E a nossa esperança é que nós vamos encontrar o Rei Jesus, o Deus das nossas vidas. Que Deus abençoe os nossos corações. Amém? Irmãos, nesse momento, a irmã Nádia também está nos assistindo, a família do pastor também está assistindo. Nós vamos daqui a pouco fazer mais um momento de oração. Também vamos orar por Edna, tia de Everton Leite. Nós vamos orar aqui daqui a pouco. Amém? Irmãos, vamos orar por nossa cidade. Vamos orar por nossos familiares. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor abençoe as famílias da nossa cidade de Xexé. Que o Senhor aprimore em nós, Senhor, nossos corações piedosos. Nossos corações que olhem para as pessoas que estão ao nosso lado, Senhor. Que a gente pratique a empatia, Senhor. Que a gente se coloque no lugar das pessoas, Senhor. Que a gente reflita mais de Ti, Jesus, aqui na terra, Senhor. Que a gente seja mais parecido contigo. Abençoa a irmã Helena, Senhor, que é do irmão Everton. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Continua nos abençoando hoje e sempre. Amém. Irmãos, queria convidar vocês para fazer uma leitura na Bíblia. Se você puder pegar a sua Bíblia física aí na sua casa, você pode pegar. O pessoal que está assistindo a gente pelo Instagram, você pode compartilhar a live sem sair da live. Tem um botãozinho aqui onde você envia. Você clica nele e envia para a pessoa que você também quer que assista essa live, tá bom? Você que está no Facebook, você pode marcar uma pessoa aí nos comentários que você quer que ela assista essa live agora, ou depois que ela acabar, ela vai ficar salva também. Amém? Queria convidar os irmãos para ler junto comigo aqui em Atos, capítulo 2, verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Ele diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Espírito Santo fale e que eu me cale. Irmãos, na última semana eu convidei os irmãos para uma reflexão desse livro aqui, Para Onde Caminha a Igreja, de Hernandes Dias Lopes. E cada vez que eu paro para ler esse livro, ele me ensina mais sobre cristianismo.
Hernandes Dias Lopes ele tem uma mão muito boa para escrever sobre a igreja. E ele relata muito bem o que a igreja passa no seu caminhar, certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre uma igreja poderosa. O tema da mensagem de hoje é uma igreja poderosa. Na nossa última live, na semana passada, a gente falou o que leva uma igreja a morrer, o que leva à morte de uma igreja. E a gente percebeu que uma morte da igreja, ela se dá, ela vai se efetivar se uma igreja se apartar, se a igreja se afastar da verdade. Uma igreja se afastar das escrituras, isso é um sinal que a igreja vai morrer. Uma igreja que não persevera na oração é sinal que a igreja vai definhar e ela vai morrer. E logo no começo desse capítulo do livro, do primeiro capítulo do livro, do capítulo Uma Igreja Poderosa, Hernandes Dias Lopes ele cita um autor e ele diz assim, que a igreja mais importante do mundo é aquela que Deus edifica dentro de você. Isso me levou a pensar várias coisas. Isso me levou a pensar que, no primeiro momento, uma igreja poderosa é o trabalho do Espírito Santo no interior das pessoas. Uma vez eu ouvi a pregação do pastor Diego, se não me engano, o pastor Diego é do Cabo. E ele falou sobre o movimento de dentro para fora. E já vai juntando algumas coisas na minha cabeça. O seguinte, que a obra de Deus é o que Ele faz em mim. E o ministério é o que eu faço com as pessoas através da obra que Deus fez em mim. Deus primeiro opera em você, para que você seja forte, para que depois você encoraje e influencie as pessoas que estão ao seu redor. O primeiro trabalho de Deus é no interior das pessoas. A mudança vem de dentro de você para depois ela se concretizar nas suas ações. E não me chame de saudosista agora, mas eu lembrei de um hino antigo que eu escutava. Não sei se são do tempo de vocês, olha, já me chamando de velho, né? Mas o título do hino é Tapera Velha. Tapera Velha. E é muito... Quando eu era mais novo, eu lembro que cantava muito esse hino na igreja. E ele diz assim, ó, tapera velha toda deteriorada, pintura suja, parede rachada. Era invadida ao infame invasor que dela não cuidava. Então perceba, Tapera Velha é uma casa, um terreno abandonado, que ninguém cuida, perceba. A pintura está suja, a parede está rachada, então a edificação, a construção, ela não está segura. Ali é como se fosse que a base não tivesse boa nesse momento. Mas logo nessa primeira parte do hino, tem uma mensagem boa aí, que ela diz assim, ó, mas apesar disso, apesar da pintura suja, apesar dela ser velha, apesar da parede estar rachada, teve alguém que se agradou da mesma, pagou um preço que ela não valia e decidiu fazer sua morada a partir desse dia, irmão. Eu sempre cantei esse hino quando eu era menor. Eu sempre cantei esse hino e eu cantava alto, não sabia nem o que era tapera. Nunca tinha parado para pensar. E quando eu estava vendo essa questão da igreja poderosa e a igreja mais importante, a igreja que Deus está edificando dentro de mim, dentro de você, eu lembrei desse hino. Irmãos, nós éramos uma tapera velha, um terreno infértil, um lugar sujo pelos nossos pecados, pelas nossas práticas do nosso velho eu, do nosso velho homem. Mas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, teve alguém que se agradou de nós. E isso é amor, irmãos. O amor não está nas nossas qualidades, não está porque você é bonito, o amor não está pelo aquilo que você faz de bom. Mas o amor está, apesar daquilo, apesar dos seus defeitos, aquilo que você faz de ruim, a pessoa ainda ama você.
E esse hino fala sobre isso. Mas teve alguém que se agradou daquela tapera velha, daquela que tinha parede suja, que tinha uma pintura suja, uma parede rachada. Teve alguém que se agradou dela. E esse alguém se agradou tanto que pagou o preço por aquele lugar, que não valia aquele preço. Ele pagou um preço muito alto por aquele lugar infértil, sujo, que foi invadido por alguém. Pagou um preço que ela não valia e decidiu fazer sua morada naquele lugar. E o que é que essa pessoa fez? O que é que esse alguém fez com essa tapera velha? O hino continua. Entrou na casa e pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro. Fez um infame invasor fugir, sem olhar para trás. Entrou na casa e pôs fogo nela, pôs energia e apagou a vela. Quem vê a casa nunca imagina que já foi tapera. Irmãos, sabe quem é esse alguém que pagou um preço muito alto e fez mudança naquela tapera? Foi Jesus. Imagine que essa tapera velha éramos nós. E não valia nada aos olhos dos homens. Mas apesar das nossas falhas, Jesus nos amou primeiro. Isso é motivo de alegria para a gente. Jesus nos amou primeiro, apesar dos nossos pecados. Pagou um preço que era alto demais para as nossas vidas. Pagou o preço da sua própria vida, para tirar todo o fardo de pecado que a gente tinha. E o autor ele diz: tapera velha fui eu lá no mundo, mergulhado no abismo profundo, mas fui amado por Jesus Senhor, em que me encontrou. Abri a porta do meu coração, ele adentrou e fez transformação. Sou o templo do Espírito de Deus, já tenho salvação, irmãos. Percebeu que ele abriu o coração, abriu a porta, fez morada. Quando você faz morada, você não faz morada do lado de fora da casa, você faz morada dentro. A mudança começa de dentro. A mudança começa quando Deus fez morada no seu coração. A mudança vai ser dentro de você. E todo pensamento ele começa dentro de você. Primeiro você alimenta aquele pensamento no seu coração, para depois você gerar aquilo em ação. Irmãos, tudo começa dentro de nós. E as pessoas não escutam muito o que a gente fala. As pessoas olham mais para o que você faz. Você pensou em uma coisa e você fez. As pessoas vão julgar você não pelo que você fala, mas pelo que você faz. É necessário que a gente tenha uma prática de fé, uma prática real de fé, uma prática real do Evangelho de Deus. Porque as pessoas vão olhar para o que a gente faz, o quanto nós somos parecidos com Cristo. Amém? Então ele começa falando aqui, ó, que para você ser uma igreja poderosa, uma igreja eficaz nesse mundo, é necessário que você se reúna no templo e de casa em casa. O verso 42 fala sobre isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitos. Os que criam mantinham-se unidos e tudo em comunhão. Irmãos, eles estavam juntos. É necessário que a igreja esteja junta. Eu acredito que eu já falei isso dentro do próprio templo, mas eu quero falar aqui para você, se você nunca ouviu isso. Irmãos, congregar é maravilhoso, irmãos. Você frequentar uma igreja é maravilhoso. Mas você ter intimidade com a igreja, você ter uma pessoa dentro da igreja que você pode chegar nela e ser aconselhado, pastoreado por essa pessoa, isso é maravilhoso. Isso é necessário que essa igreja real, a igreja de hoje, ela se reúna num templo e de casa em casa. Nesse momento, irmãos, a gente está impedido de estar em casa, de fazer visita aos nossos irmãos. Mas como é doloroso esse momento. Como é doloroso esse momento para quem ama a igreja. Eu não quero nem me colocar como um lugar muito alto. Mas eu queria dizer para vocês que esses dias eu estava conversando com alguns amigos, estava no grupo do WhatsApp e um amigo perguntou: irmãos,
como é que vocês estão nesse momento? Como é que está a vida de vocês nesse momento? Vocês estão orando? O que é que vocês estão fazendo? Que a gente não pode se reunir em grande grupo. Um dos meus amigos que está nesse grupo disse assim: eu saí do público e vim para o secreto para buscar intimidade com Deus. Eu achei maravilhoso ele dizer isso. Eu achei muito bom ele dizer isso. Só que a minha resposta para a pergunta foi: é horrível ser igreja sem muita gente. É horrível ser igreja sozinho, e acredito que nem é possível ser igreja sozinho. Acredito que igreja é um monte de gente fazendo uma coisa, seguindo a missão. Eu não sei como os desigrejados eles seguem a vida deles, irmãos. Porque eu acredito que fazem 2 meses, Kalene, ou 3 meses que está em quarentena. Vai fazer 3 meses. Fazer 3 meses de quarentena. Eu estava olhando as fotos de quando a Igreja Batista tinha um número de gente e eu fiquei com saudade. Eu estou com saudade do momento de comunhão, estou com saudade de... Eu sou muito tímido, irmãos, muito tímido, mas estou com saudade de ter um momento de comunhão e apertar na mão dos irmãos. Monique estava cantando ontem no culto, um hino, e eu fechei o olho ali. E eu lembro que o hino que ela cantou ontem era justamente o hino que, para mim, fazia muito barulho na igreja, porque todo mundo saía para abraçar um ao outro. Tinha barulho de banca arrastando, irmão pegando na mão, abraço, sorriso, perguntando se está bem, a paz. O pastor vinha, pegava na sua mão. Você se sentia acolhido, irmãos. Eu não sei como um desigrejado ele aguenta ficar sem igreja. Eu não sei como ele aguenta ficar sem a comunhão dos santos. Não sei como ele suporta isso. Eu liguei para alguns amigos esses dias e perguntei como estava a vida devocional deles. E foi muito ruim ouvir de pessoas que eu amo dizer que estou orando pela manhã e à noite. E abrir o devocional, vamos fazer o devocional juntos, vamos ler um capítulo por dia, vamos ler um capítulo, um capítulo é muito. E dói. E eu acredito que é o que o pastor de alguma forma ele sente nesse momento que não tem muita gente na igreja, não pelo número, não pense que é pelo número, mas que a gente não vai pelo número, a gente vai por pessoas, pastorear pessoas, cuidar de pessoas. Aquele momento que a gente ficava na frente, na porta da igreja e o pastor dizer boa semana, vá com Deus, foi muito bom ter você aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. Congregar, comungar com a igreja é maravilhoso. Uma igreja poderosa, ela se reúne no tempo, porque através disso ela se encoraja, ela vai dando forças para os membros fortes, entre os membros fortes e os membros mais fracos. É necessário que uma igreja poderosa, ela também tenha compromisso com a doutrina e a celebração festiva. Então vejam só, é necessário que uma igreja poderosa, ela tenha zelo pela teologia. O que é que isso quer dizer, cara? O que você quer dizer com zelo? Zelo quer dizer grande cuidado, empenho na realização de algo, dedicação extrema. Irmãos, é necessário a gente nós continuarmos estudando a Bíblia. É necessário que a gente continue praticando, ter respeito, ter cuidado, empenho, dedicação extrema com essa teologia. É necessário uma firmeza doutrinária. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz no livro. Não há avivamento genuíno sem a centralidade da palavra. Não há crescimento saudável da igreja sem apego à sã doutrina, irmãos. A gente não pode se desviar da palavra de Deus, do que é a palavra de Deus. Nós temos que continuar, perseverar na palavra de Deus. A gente não pode abandonar as escrituras, a gente não pode abandonar o ensino de Deus, até porque nós já passamos daquela fase que a gente só acreditava em Deus. Agora nós somos os discípulos, aqueles que ouviram o ensinamento, que absorveram o ensinamento e agora estão distribuindo para as outras pessoas. A gente passou na fase de ser só crente, agora a gente é discípulo de Jesus, a gente é mais íntimo dele. Uma igreja poderosa tem que ter zelo doutrinário, tem que ficar mais perto das escrituras. Amém? Vamos continuar. Uma igreja poderosa, ela persevera na oração.
Uma igreja poderosa, ela tem amor por esse processo de oração. Olha o que eu achei muito forte, o que Hernandes também fala aqui. Eu queria ler para vocês. Uma igreja poderosa, ela depende muito mais de Deus do que de seus próprios recursos. Irmãos, sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que uma igreja poderosa, ela confia mais em Deus do que ela pode oferecer. O pastor, ele, em um dos seus sermões, eu lembro que ele falou que, sobre um hino que dizia assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar e confiar em mim. Irmãos, eu acho que o melhor resumo para essa frase de Hernandes Dias Lopes é esse: nosso trabalho é descansar e confiar em Deus. Porque nós temos que confiar mais em Deus do que nos nossos próprios recursos. A gente tem que confiar em Deus mais do que na nossa próxima ciência, no nosso próprio conhecimento, nas nossas próprias ferramentas. A gente tem as armas que Deus oferece. A gente só tem que se quebrantar diante de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Oferecer a Deus uma vida de oração. É isso. E aqui ele fala sobre algumas orações, alguns momentos de oração em Atos. Vocês podem ler nas suas casas, de Atos 1 até Atos 28, você pode ler na sua casa. Mas eu queria destacar um, que ele diz assim, em Atos 9, verso 11. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Imagina uma pessoa que perseguia as pessoas que acreditavam que Jesus era o Cristo. Agora você tem uma revelação que você vai ter que ir lá visitar aquela pessoa. E aquela pessoa, quando você chega lá, ela está orando. O primeiro sinal da conversão de Paulo é que ele estava orando. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora, irmãos. Uma igreja poderosa é uma igreja que não se afasta da verdade. Amém? Uma igreja poderosa, irmãos, é uma igreja que tem temor a Deus. Uma igreja que respeita a Deus sobre todas as coisas. Olha o que Hernandes diz. Deus, ele diz assim: eu não obedecia ao meu pai apenas por medo de castigo. Obedecia porque eu amava e o respeitava e não queria vê-lo sofrendo com minha desobediência. Devemos respeitar Deus e amá-lo a ponto de termos liberdade de correr para os seus braços. Irmãos, o exemplo que eu queria dar para vocês é o seguinte: nós temos que respeitar o que a igreja representa. Eu tive uma conversa com um amigo meu, e eu gosto muito da minha amizade com esse amigo, ele é um irmão para mim. E nessa conversa que eu tive com ele, um fica pastoreando a vida do outro, se a gente pode usar esse termo. Ele fala nas coisas que eu erro, eu falo as coisas que ele erra, e a gente tem total liberdade para isso. E essa é uma amizade muito boa, uma amizade muito saudável. E ele me disse uma situação, e eu disse para ele: cara, cuidado com a igreja. Cuidado com a igreja. E continuei repetindo, eu não sei porque eu continuava repetindo, mas enquanto mais ele falava, mais eu repetia: cara, cuidado com a igreja, cuidado com a igreja, cuidado com a igreja. E eu passo essa mesma frase para vocês, irmãos: cuidado com a igreja, cuidado com o que a igreja representa. Cuidado do jeito que você se posiciona, cuidado do jeito que você fala, do jeito que você age. Cuidado, porque as pessoas, elas não vão saber o quanto você orou, elas não vão saber o seu devocional. Ela só vai pegar aquilo que mais distancia você do cristianismo e vão exponenciar isso. Está certa a palavra, Kaline? Exponenciar, aumentar de algum jeito a sua atitude ruim. As pessoas vão pegar só o que você fez de errado para dizer que você não é um bom discípulo de Deus. E a gente não quer esse tipo de reconhecimento. Ser reconhecido como um filho rebelde de Deus. Veja o peso que nós temos disso. Imagine o seu pai, sua mãe com quem você mora. E você ouvir do seu pai que você é um filho rebelde. Isso pode doer, isso pode machucar muito. Mas imagine alguém dizer que você é o filho rebelde de Deus. Irmãos, isso para mim tem muito peso. Eu não quero ouvir isso na minha vida. Eu acredito que você também não quer. Vamos ter cuidado com a igreja. Vamos ter temor a Deus.
não vamos banalizar o Evangelho, não vamos banalizar o culto, não vamos banalizar o louvor, não vamos banalizar a Bíblia, vamos ter temor a Deus. Tem um pregador, um reformador, que ele diz assim, John Knox, o pai da reforma na Escócia, ele dizia, tremo, temo, estremeço, todas as vezes que tem a oportunidade de falar de Deus. Irmãos, esse mesmo homem disse para Deus em uma oração, dai-me as almas da Escócia, se não morro. Esse homem, esse servo de Deus, ele disse isso, e ele tremia diante de Deus. O que é que a gente tem que fazer diante do Rei da Glória? Do Deus de toda a terra, do Rei do universo. O que é que a gente tem que fazer diante dele? A gente vai tomar atitudes de qualquer jeito diante deles? Não, irmãos, vamos ter temor, respeito, amá-lo de um jeito que a gente comece a pensar igual a ele. Ele já nos deixou tudo que a gente tem que fazer, mas a nossa missão agora é nos conectar tanto a ele, nos conectar tanto ao nosso Pai Celestial, que a gente vai pensar da mesma forma que ele pensa. E é isso que ele quer. Ele não quer nos exortar, brigar com a gente porque a gente fez alguma coisa de errado sempre. Não. Ele quer que a gente pense igual a ele. Que a gente pense da maneira que o reino pensa. Amém, irmãos? E ele continua aqui. Havia presença na intervenção extraordinária de Deus. Olha o que diz o verso 43. Todos estavam cheios de temor. Eles respeitavam. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, eles respeitavam Deus. Eles tinham uma prática de comunhão, de oração. E através disso, através dessa igreja poderosa, os sinais aconteciam. Quais eram esses sinais? Você pode ler Atos, mas eu vou citar alguns para vocês. O paralítico é curado. O lugar onde a igreja ora treme. Muitos sinais e prodígios são feitos. Filipe realiza sinais em Samaria. A conversão de Saulo é seguida de sua cura. Lembre que Saulo ficou cego e depois ele volta a ver. A libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. O terremoto em Filipos. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia os milagres. Pelas orações de Paulo, Deus cura os enfermos de Malta. Irmãos, se nós formos fiéis a Deus na palavra, na comunhão e na oração, irmãos, sinais vão acontecer, as manifestações de Deus acontecerão. É necessário que a gente seja engajado tanto na área social quanto na oração. Uma igreja que só ora e esquece as pessoas não está certo. Uma igreja que só visa a área social e esquece a oração também não está certa. É necessário termos um equilíbrio. É necessário nós termos uma prática horizontal para nós e com as pessoas e vertical de nós para com Deus. Isso foi muito bom de ler aqui na leitura de Por Onde Caminha a Igreja. Uma igreja de verdade, irmãos, ela não apenas evangeliza, mas também faz discípulos. Você passa de só ser crente e passa a ser discípulo de Jesus. A intimidade com Jesus passa a ser maior. A igreja tinha prazer de estar na casa de Deus. O louvor da igreja era constante. A igreja gostava de estar em comunhão. Irmãos, para encerrar, eu queria ler o verso 47. Olha o que o verso 47 diz. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, sabe o que o verso 47 diz? Que tinha tanto de Jesus naquela igreja. A primeira igreja, a igreja de Jerusalém, era tão poderosa que ela era forte dentro dos muros da igreja, mas também ela tinha simpatia pelas pessoas de fora. O evangelho não ficava só dentro das quatro paredes da igreja, mas ele transpassava aquelas paredes e alcançava as pessoas, e aquelas pessoas tinham simpatia pelaquele povo de Deus. Uma igreja poderosa é aquela que alcança as outras pessoas, aquelas que alcançam não só os crentes, mas as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Amém, irmão? É isso que eu queria falar. Era para isso que eu tinha orado
não posso falar mais nada do que está na palavra. O que eu quero dizer para vocês é que devemos ser uma igreja poderosa. Quando tudo isso passar, nós vamos voltar a nos reunir no templo e de casa em casa. Nós vamos ter compromisso com a doutrina e as celebrações festivas. Nós vamos ser engajados na área social e também na nossa vida de oração. A gente não vai apenas evangelizar, chegar ali, distribuir a literatura, deixar uma palavra para a pessoa e abandonar. Não, a gente vai fazer discípulos. A gente vai estar sempre ensinando aquela pessoa. Nós vamos ter comunhão dentro dos muros da igreja e também simpatia dos de fora. Uma igreja poderosa é uma igreja que faz isso. E eu chamo vocês hoje para sermos uma igreja poderosa. Uma igreja não inspirada por pensamentos humanos, uma igreja inspirada pelas Escrituras. Uma igreja que se aproxima da verdade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Na próxima semana nós vamos falar sobre uma igreja modelo. É o capítulo 2 do livro Por Onde Caminha a Igreja. Que a sua vida, espero que sua vida seja abençoada através dessa ministração. Espero que essa mensagem ela crie raízes em nós e dê uma árvore gigante e frutos. Que esse fruto alimente a vida de outras pessoas. Que não sejam palavras jogadas da boca para fora, mas que sejam palavras saídas pelo próprio Espírito Santo. Que o Espírito Santo me acompanhe durante toda a semana, para que eu não peque na execução do que eu acabei de pregar. Acredito que a mensagem que todas as vezes que o pregador prega, ele coloca uma bolinha de 20 quilos no calcanhar e ele vai ter que arrastar essa bolinha de 20 quilos durante toda a sua vida. E não é que eu esteja reclamando, mas eu só peço força a Deus para continuar arrastando todas as bolas que Ele me dê a oportunidade. Se esse é o preço que se paga para pregar o Evangelho, é um preço pequeno. Porque eu era uma tapera velha, que não valia nada, mas Ele me comprou pelo preço alto demais, para eu voltar a ser uma tapera velha. Amém? Vamos ser a igreja poderosa. Vamos ser a igreja poderosa através do poder de Deus. Raíza, Deus abençoe você. Irmã Nádia, Deus abençoe. Irmão Maurício Cardoso, Deus abençoe você. Ricardo Nascimento, Deus abençoe você. Frida, irmã Frida, Deus abençoe, irmã Frida. Pastor Humberto, Gabriel, quero conversar com você depois. Quero conversar com você depois. Deus abençoe você. Pessoal do Instagram, Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa live, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça morada nos nossos corações. Nós agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho, Deus. Nós te agradecemos por sermos alcançados pela graça. Nós somos gratos pelas vidas das pessoas que assistiram essa live, Senhor. Que seja uma semente, Senhor, lançada, Senhor. Que demore o tempo que for, que eu não veja os frutos disso, mas que seja uma semente lançada em uma terra boa e que ela dê frutos. Não para minha glória, mas para a tua. É isso que eu quero. Que tudo seja para a tua honra e glória. Te agradeço por tudo que já fez nas nossas vidas. Que não abençoe minha família, a Igreja Batista em Chechel. Amém. Deus abençoe.